bem, vida e paz. Estamos aqui, mais uma live aqui do Instituto Sal, mais uma aula sobre Bíblia. Você que gosta de ler a Bíblia, você que gosta de se aprofundar nos textos sagrados, esse é o local. Aqui, no Instituto Sal, um espaço digital para nós mergulharmos profundamente nas Escrituras. Não falamos de religião aqui, falamos de evangelho, falamos de espiritualidade, falamos de realidades espirituais, realidades que estão diante dos nossos olhos e muitas das vezes não enxergamos. Não lemos aqui este livro chamado Bíblia Sagrada. Nós não lemos aqui este livro com uma ótica religiosa. Nós lemos este livro como uma inspiração para viver, como um manual de vida, um manual para nós vivermos. Então, vamos começar daqui a pouquinho mais essa aula, mais essa live aqui no Instagram do Instituto Sal. E você que está assistindo posteriormente, porque eu faço questão de deixar postado aqui as minhas lives, para você ser edificado, para você ser tocado pela palavra do Senhor, faço questão. Nos segue e não perca todas as terças às 21h30. Até julho vai ter lives aqui para você. Por que até julho, Alexandre? Porque em julho começa a nossa escola bíblica, a escola bíblica Crescimento. Porque você vai descobrir que só cresce na fé aquele que conhece de fato as Escrituras. Dia 6 de julho inicia a escola bíblica Crescimento aqui do Instituto Sal. E você é convidado a se inscrever, a participar, a mergulhar, a dar esse mergulho mais profundo nas Sagradas Escrituras. Teremos aulas expositivas da Bíblia, teremos lives com teólogos, pastores para discutirmos certos temas que são tão importantes na sua vida. Não diria vida cristã, mas na sua vida. Não distingo vida cristã de outro tipo de vida, é vida. Então, teremos lives importantes para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Teremos vídeos, teremos aulas de perguntas, teremos uma sala virtual, uma sala de aula virtual exclusiva para os alunos. Então não vai ser as nossas aulas não serão transmitidas aqui. As lives não serão transmitidas aqui. Terá uma sala virtual exclusiva para isso. E você é convidadíssimo. Você está convidado a participar. Se você quiser mais informação, você entra nesse zap aqui, ó, que eu vou deixar aqui nos comentários. É o meu WhatsApp pessoal, que eu tiro todas as dúvidas e te dou mais informações. 98864 0536. Tá aí. Pode mandar um direct. Entre em contato da forma que você achar melhor, certo? Até mesmo me ligando se quiser. É um prazer imenso te falar com você. E hoje nós vamos falar sobre, acho que é o salmo mais recitado que tem, pelo menos no segmento evangélico, nas igrejas. E olha que interessante, tão recitado e tão pouco conhecido de fato. Dia classifica o livro dos Salmos como um livro poético. É um livro de poesia. Então, o que contém no livro dos Salmos? O livro dos Salmos contém toda a consciência poética, religiosa do povo hebreu. Como eles experimentavam Deus na sua trajetória, na sua peregrinação. Como os homens experimentaram Deus na sua peregrinação. Porque assim, Deus ele é impossível de ser definido.
Nós dizemos que fazemos teologia, né? Estudo de Deus, né? Tel, divindade, logia, estudo de Deus. Mas é impossível estudar a Deus. É impossível definir Deus, conceituar Deus. Mas é totalmente possível você experimentá-lo. Ele se deixa ser experimentado. Então o livro dos Salmos é como homens que estavam lá no povo hebreu, né, que faziam parte daquele povo levantado por Deus, como aqueles homens, como essas mulheres, experimentavam Deus. Esse é o livro dos Salmos. Essas recitações, essas declarações, essas poesias. Salmo de número 23. Se você tem Bíblia aí, de certa forma, seja impressa, seja online, sei lá, se quiser ler, fica à vontade, qualquer coisa você me acompanha aqui na leitura. Diz assim, não precisaria talvez nem ler, né? Tão recitado, mas vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É ou não é uma poesia linda, belíssima? Nós poderíamos ler esse texto de duas formas. Talvez uma forma mais moderna, né? Por exemplo, eu poderia recitar aqui tem mais ou menos 6 versículos, não é isso? Deixa eu repegar aqui, 6 versículos. Mas isso aqui tem mais ou menos umas 7 bênçãos. Eu poderia dizer aqui sobre o Salmo 23 e tematizá-lo com as 7 bênçãos para a sua vida. Seria uma forma bem moderna, poderia usar aqui uma homilética, uma exegese de interpretação, e facilmente separar categoricamente, de maneira técnica, cada verso e expor aqui nessa temática as 7 bênçãos para a sua vida. Ou eu poderia ir mais profundo. E aqui no Sal, você vai aprender uma coisa, nós sempre vamos mais profundo. Aqui no Instituto Sal, esse espaço é para nós irmos mais profundo, mergulharmos profundamente. Então nós vamos mais profundo, porque esse texto ele é um testemunho de maturidade, um testemunho de uma maturidade espiritual de quem? De quem o recita, de Davi. Ele é um testemunho do seu itinerário, da sua jornada, do seu caminhar, de uma percepção que vai sendo construída. Você percebe logo nas primeiras palavras um Davi menino no sentido de novo na fé, menino no sentido de pequenino na sua estatura espiritual. E você percebe que ele conclui numa estatura elevadíssima, uma inteligência espiritual que só é possível ter numa peregrinação, num itinerário com Deus, numa percepção, experimentando no caminho da vida Deus. Esse é o chamado de Davi, experimentar Deus. Porque ele traz aqui pelo menos 3 imagens. A sua primeira imagem é a imagem de um pasto verdejante, um pasto onde tem águas tranquilas. É como um oásis,
Ele está ali numa calmaria, uma vida normal, uma vida que não tem risco, quase risco. Apesar de ele ter enfrentado alguns riscos enquanto garoto, como por exemplo ter enfrentado um leão, enfrentado um urso, mas a vida dele, ele sabia exatamente onde pisar, ele sabia exatamente onde estava calcando seus pés. E lá no deserto, levar as ovelhas para pastos verdejantes não era uma tarefa bem simples, sabe? Por quê? Porque era um deserto. O pastor precisava saber exatamente qual caminho pegar, porque não é qualquer caminho que leva a um pasto verde, a pastagem saudável para as ovelhas. É necessário saber um caminho. E deixa eu fazer alguns paralelos aqui, porque essa é outra forma que nós lemos a Bíblia Sagrada aqui no Instituto Sal. Nós sempre iremos ler a Bíblia olhando para Jesus. E esse Jesus, ele nos ensinou um caminho que nos leva a pastos verdes, um caminho que nos leva a águas tranquilas. Mas ele não disse que é um caminho fácil, porque muitas vezes é um caminho de renúncia de si mesmo, do seu ego, do seu self. É o que ele diz: negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. O caminho era árduo, era um deserto, mas o pastor é aquele que sabe o caminho. E aí chega em águas tranquilas, aquelas águas que confortam a alma, que curam o ser. E é interessante porque nessa jornada de peregrinação com a ovelha, as ovelhas se sujam de terra, em algumas vezes de lama, em algumas vezes poças, porque é muito frio, então condensa algumas regiões, então forma-se um certo tipo de lama. E essa lama vai encruando no pelo da ovelha, vai se secando. E faz o quê? Vai comprimindo a ovelha. Ela vai ficando sem ar. E muitas das vezes na nossa peregrinação de caminhada, nós nos sentimos ofegantes. Nós nos sentimos oprimidos. Nós somos machucados. Nós ficamos angustiados. E é nas águas tranquilas que o pastor, quando encontra, lava as ovelhas, dando um refrigério, fazendo com que elas voltem a respirar normalmente. É o seu Davi. Ele está ali. Ele está numa época. Ele está num estado onde pastos verdes, águas tranquilas, calmaria na sua vida. Nada acontece de muito risco. Como eu disse, apesar de ele já ter enfrentado um leão, já ter enfrentado um urso para salvar as suas ovelhas, matando-os inclusive, a vida dele está numa calmaria. Ele, como eu disse, ele sabe onde bota a planta dos seus pés. Ele sabe por onde caminha. Essa é uma das imagens, o pasto verdejante. Mas existe uma outra imagem que eles recitam. A imagem do vale da sombra da morte. Mas até chegar lá no vale da sombra da morte, Davi passa por uma jornada. Porque tem uma luta que não é uma luta contra um leão, não é uma luta contra um urso, é uma luta que muda completamente a sua história. E faz assim algo, uma reviravolta, dá aquele giro de 180 graus e muda completamente o rumo, o caminho, a direção na vida de Davi. Ele enfrenta um gigante, ele mata esse gigante. E ele não só mata o gigante, como ele, de repente, ele entra em Jerusalém ao lado do rei. E
E quando o povo o percebe ao lado do rei, o povo está aclamando esse rei, o povo passa a aclamar Davi. Mais um paralelo. Davi, ele aponta diretamente para Jesus Cristo, a imagem de Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia no SAL, quando você estudar a Bíblia na Escola Bíblica do SAL, Escola Bíblica Crescimento, que vai começar dia 6 de julho, então não fique de fora, não fique de fora. Venha mergulhar conosco nas Escrituras. Então, quando nós lemos a Bíblia na Escola Bíblica do SAL, nós vamos entender que cada personagem, cada elemento narrado nas Escrituras fala de Jesus Cristo. Porque quem é que entra depois de, não sei, 2000 anos talvez, não sei ao certo, aclamado em Jerusalém, onde o povo grita Hosana, Hosana nas alturas ao filho de Davi? Jesus. E Davi está ali naquela posição, ao lado de um rei, sendo aclamado pelo povo. E aquilo entra no coração do rei de uma forma pesada, causando uma inveja. E o rei começa a tentar matá-lo. Inclusive, num certo momento, o rei lança, literalmente uma lança, né? Ele joga uma lança na direção do Davi. E Davi fica assustado. Esse rei está tentando me matar. O que aconteceu? Uma hora eu estou lá no pasto, estou lá no meu jardim, estou lá nas águas tranquilas da minha vida, sou levado a um gigante, mato esse gigante, daqui a pouco eu sou aclamado, viro uma celebridade. Mas de repente o rei desse povo, o rei de Israel, quer me matar. Ele é obrigado a fugir. Ele vai viver numa caverna. E não são poucas as vezes que nós vivemos em cavernas. Não são poucas das vezes que nós vivemos no vale da sombra da morte. Davi está à sombra da morte. Davi, ele se angustia porque a morte o assola. A morte o persegue. A sombra começa a estreitar o seu caminho. Isso me faz lembrar de quantas vezes nós, na nossa peregrinação de fé, nós vivemos no vale da sombra da morte. Eu penso, por exemplo, nesses médicos que largaram famílias e estão cuidando de pessoas que nem conhecem, mas estão ali no campo de batalha. Vive no vale da sombra da morte. A sombra da morte está rodeando-os. Está rodeando-os. Aquela pessoa que de repente é diagnosticada com câncer, essa pessoa vive no vale da sombra da morte. Todos os dias. O mesmo diagnóstico. Não sabe a hora que pode chegar. Tem muita gente que perdeu o seu ente querido nessa pandemia. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu inclusive o filho. Essas pessoas vão viver muito tempo no vale da sombra da morte, onde a sombra assola a angústia de ter perdido alguém, como se tivesse perdido sua própria vida, sua própria existência, deixou de ser ali factível. Então, o tempo todo nós vivemos no vale da sombra da morte, desde Adão. Porque se tem algo que mais angustia o ser humano, é esse fato de não saber o dia que vai morrer. Sabe que vai morrer, mas não sabe quando. Sabe que vai morrer, mas não sabe se é amanhã. Sabe que vai morrer, mas não sabe se vai acordar no outro dia. E quantos se deitam plenamente saudáveis e não acordam? Então nós vivemos constantemente no vale da sombra da morte. E Davi estava lá, vivendo nesse vale da sombra da morte. De repente, Davi é encontrado por um monte de gente estranha, pessoas rejeitadas, pessoas que a sociedade da época não dava um valor. Vamos fazer mais um paralelo? Com quem que Jesus andou? Com quem que Jesus caminhou? Senão com aqueles desvalorizados pela alta sociedade, pelo alto clero, pela cúpula da religião.
Então Davi soube o que é estar no vale da sombra da morte. Veja que peregrinação de um menino de baixa estatura, digamos na fé, agora vivendo assolado, mas de repente ele tem uma outra imagem. Essa peregrinação leva num outro patamar de espiritualidade. E ele vislumbra uma mesa farta, uma mesa com fartura, com abundância. Abundância daquilo que leva a viver. Por que é uma mesa farta? Uma mesa farta é uma mesa que promove energia, promove vida. Alimento nada mais é do que vida para nós. Se nós nos abstermos de alimento, nós morremos. Então o que é uma mesa farta? Uma mesa farta é uma mesa com vida abundante. E Davi está lá, com aquela mesa farta de repente. Por quê? Porque um dia nós saímos. Deu um probleminha aqui na live aqui. Entrou o tal do Google. O Google teimou em entrar aqui agora. Mas um dia nós saímos do Vale da Sombra da Morte. Um dia Davi saiu de lá. Um dia Deus o tirou de lá. E ele ouviu dizer que o rei já não estava mais vivo. E ele volta. E ele se lembrou que ele foi ungido rei. Ele foi ungido por um profeta ainda menino. Ainda de baixa estatura, de espiritualidade. Ele se lembrou que ele foi ungido. Ele volta. E de repente ele está numa mesa farta. Já sentado na cabeceira da mesa. Na ponta da mesa, como o rei do povo. Veja que peregrinação é essa do Salmo 23. Veja que ele sai de um estado onde está tudo na normalidade, de repente vira tudo de cabeça para baixo. E é nessa peregrinação que nós vamos experimentando Deus. Lembra muito a vida de Jó, não lembra? Já leu o livro de Jó? O livro de Jó também é um livro poético. É um livro de muita poesia. É um livro que vai mostrando a consciência de um povo que vai experimentando Deus. Esse povo está ali, simbolizado na vida de Jó. Mas não só isso, porque vamos fazer um paralelo. Quem é Jó, senão Jesus? O servo sofredor de Deus. Jó era o servo sofredor de Deus, mas ele aponta para Jesus. Olha que interessante. Veja se esse não é um testemunho de fé. Não é um salmo onde eu poderia, como eu disse, de uma forma mais modernizada, pregar aqui o Salmo 23, expor o Salmo 23 para você, como as 7 bênçãos de Deus para a sua vida, as 7 bem-aventuranças. Mas aqui a proposta é nós irmos bem mais profundo. E esse salmo é um testemunho, é um grito poético da espiritualidade experimentada por Davi. É um grito poético de um experimentar de Deus, da onde menino, vivendo numa calmaria, águas tranquilas, pastos verdejantes, e ele vai e entra num vale da sombra da morte, e experimenta esse Deus lá. E de lá ele chega numa mesa farta, levada por Deus. Levada por Deus. E aí você perguntaria, Davi, o que tem de mais importante nesse salmo? O que tem de mais importante nessa poesia? Eu acho que Davi responderia 2 coisas. A primeira é que, mesmo no vale da sombra da morte, você não pode parar. Você tem que continuar andando. Porque tem pessoas que acham que precisam permanecer no vale da sombra da morte. Tem pessoas que perderam uma pessoa tão amada que acha que a única forma de não trair essa pessoa, a única forma de manter essa pessoa viva na sua mente é permanecer nesse vale, sofrendo,
um luto quase que eterno, sabe? É meio que inconsciente, ela decide permanecer porque ali ela sente que ela está fazendo algo pelo que foi, por quem foi. Mas Davi diz, olha, é necessário continuar caminhando. É necessário continuar caminhando com Deus, experimentando esse Deus na vida. Se quer chorar, chore tudo que tem para chorar, porque a alegria vai vir na manhã. Chore a noite toda. Essa noite pode durar anos. Mas de repente um amanhecer brota diante da sua face, no brilho dos seus olhos, conduzido de mãos dadas com Cristo, até uma mesa farta, até águas tranquilas de refrigério. Então acho que Davi falaria, se eu pudesse destacar duas coisas aqui, nessa minha poesia, eu destacaria andar sempre, não parar, continuar em frente. Tá difícil, vai difícil mesmo. Tá doendo, vai com dor mesmo. Mas vai. Segue em frente com a sua vida. Vivendo bem, em paz, experimentando a cada dia esse Deus que se revelou e que se deu a ser achado por você e por mim. E você perguntaria, e o que mais, Davi? O que mais te importa? Acho que Davi responderia, o fato dele ser o meu pastor. Essa expressão de ser o pastor é a expressão que diz, Deus, ele é tudo que eu preciso. A única coisa que eu preciso. Porque uma ovelha sem pastor é uma ovelha desorientada. Uma ovelha sem rumo, sem direção, sem saber para onde vai. Não tem uma voz que guia. E Davi diria, a segunda coisa mais importante é você ter essa percepção de que você tem um pastor. E o próprio Cristo vai dizer depois, eu sou esse pastor, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aí Davi diria, aí você perguntaria, Davi, mas por quê? Davi diria, porque quando eu tenho esse pastor, o resto não me importa mais. Por isso, nada me falta. Modernizando o texto, infelizmente, na década de 90, nós deturpamos bastante esse texto com a falácia teologia da prosperidade. Nós acabamos usando um texto tão rico, um texto tão sublime, colocando Deus como um simples servo nosso, aonde agora que eu tenho um pastor, ele tem que me suprir em tudo, porque nada pode me faltar. Mas depois nós descobrimos, Davi menino, Davi menino, somos Davi meninos, quando pensamos assim. Vivemos naquele oásis, ou aquela impressão de um oásis. O que é o oásis no deserto? É quase esqueci o nome. Aquela imagem que não é verdadeira, às vezes, como é que fala? Coloca aqui, me ajuda aqui, coloca aqui nos comentários. Aquela ilusão que tem no deserto. Você fugiu a palavra certa. Mas é quase isso. Quando nós lemos o Salmo dessa forma moderna, nós vivemos essa ilusão. Agora Deus é meu pastor, me converti, agora eu sou crente, agora eu sou católico, sei lá, agora eu me batizei, agora nada vai me faltar. Falácia. Porque farta. Falta e falta às vezes, muito. Às vezes falta alguma coisa na geladeira,
Às vezes falta uma assinatura na carteira de trabalho. Às vezes falta saúde. Às vezes falta aquela orelha quentinha no travesseiro do lado. Às vezes falta aquela voz doce gritando papai e mamãe. Na vida a gente tem faltas. Mas Davi, então como nada me faltará? Davi diria, esse verso, eu comecei com ele, porque eu já alcancei uma estatura, eu já passei pelo pasto verde, pelas águas tranquilas, eu já caminhei pela caverna, assolado pela sombra da morte. Mas esse primeiro verso é o verso que eu recitei enquanto ainda estava numa mesa farta. E não uma mesa farta literal, de bonança, de glutonaria, não. Uma mesa farta de satisfação completa e plena. Por quê? Porque eu experimentei Deus. Porque eu experimentei Deus. Porque agora eu compreendo esse pastor. E agora, porque eu o compreendo, porque eu o experimento, pode faltar. Porque ainda assim, de nada sentirei falta. Por quê? Porque eu experimento Deus. Deus é o meu pastor. E essa peregrinação que nós somos encorajados a viver a partir do Salmo 23. Não recitamos o Salmo 23 para ter as 7 bênçãos. Recitamos o Salmo 23 para participar também de um testemunho de fé. Para participar também de um testemunho de espiritualidade. O Zé Carlos colocou aqui miragem, isso mesmo, miragem. A palavra que eu estava tentando achar agora há pouco. Miragem. Obrigado, Zé. Obrigado. Salmo 23 é um recitar poético que deve sair do burbúrio dos nossos lábios como um testemunho de peregrinação. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que mais me impacta? É que Davi chegou numa estatura de espiritualidade e a gente acha que as pessoas que chegam nessa estatura de espiritualidade, elas devem ser perfeitas, devem ser irrepreensíveis, mas muitas das vezes não são, porque Davi errou e errou feio, mas não foi lá quando menino. É óbvio que quando menino, peregrinando no vale, Davi errou muito. Mas Davi errou feio, já naquela estatura espiritual. Por quê? Porque somos humanos limitados. Somos humanos ilimitados. Mas ainda assim, é o coração que agrada os olhos de Deus. Ainda assim, é o homem na Bíblia Sagrada chamado segundo o coração de Deus. Toma cuidado. Queria que todo ser humano pudesse ouvir isso agora. Toma cuidado. Quando você julga uma pessoa, quando você julga alguém que possivelmente cometeu um equívoco na vida, que errou. Talvez essa pessoa, ela tenha um coração muito mais voltado para Deus do que muita gente que está lá nos domingos à noite, mascarados de uma certa santidade. Muito cuidado com o julgamento, muito cuidado. Muito cuidado. Eu quando encontro ou conheço uma pessoa que cometeu um erro na vida, eu começo a prestar muito mais atenção nela, sabia? Porque eu tenho certeza que ela tem muito mais a me ensinar do que aqueles que não experimentaram tais erros.
Então toma muito, muito cuidado quando julga uma pessoa. Porque tem gente que errou. Mas ainda assim, nunca deixou de ter um coração voltado para Deus. E pode ser que Deus diz assim: esse é aquele segundo o meu coração. Então peregrine. Faça a tua peregrinação a partir do Salmo 23. Encarne o Salmo 23. Traga ele para a sua história, para a sua vida. E eu vou deixar aqui essa live aqui postada. E sabe o que você pode fazer? Você pode mandar para um montão de gente. Se tudo que foi falado aqui fez sentido para você, você pode falar para um montão de gente. Você pode mandar. Porque essas palavras são como se fossem as tuas palavras agora. Porque a palavra de Deus, ela vai de boca em boca, de ouvido em ouvido, causando a maior das transformações. O maior poder que existe é essa palavra que transforma o ser humano. E eu vou encerrar aqui e te fazer um convite. Eu já anunciei lá no início da live, quando não tinha ninguém. Porque muita gente assiste depois de postado. Inclusive vai colocando aqui comentários, perguntas, o que você achou. Pessoas já colocaram que é verdade, forte. A palavra de Deus é verdade, forte demais. Ela corta a gente. Então dia 6 de julho vai começar a Escola Bíblica Crescimento. A Escola Bíblica do Instituto Sal. Então não perca. Por quê? Porque é assim que a gente lê a Bíblia Sagrada aqui. A gente vai muito mais profundo. Nosso mergulho é em águas profundas. Como hoje. Então você é convidado. Dia 6 de julho. Participe com a gente. Mais informações você me manda um zap, me manda um direct. O número está aqui. 21 988 64 0536. O número já está aí nos comentários. Tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus que seja glorificada no coração de vocês. Que a palavra de Deus seja glorificada no nosso testemunho, na nossa peregrinação. Tem um detalhe interessantíssimo nesse salmo, né? Tem um detalhe muito interessante. É que no final disso tudo, no final dessa peregrinação de Davi, ele chega à seguinte conclusão. Deus, ele é tão bom, como diz lá o jargão do filme Deus Não Está Morto. Deus é tão bom o tempo todo que as suas bênçãos, a sua justiça e a sua misericórdia correm atrás de nós. Não somos nós que os buscamos. Não somos nós que precisamos correr atrás das bênçãos de Deus. Não somos nós que precisamos fazer nada aqui embaixo para ser abençoado por Deus. Por quê? Por quê, Davi? Porque eu experimentei isso. Seja no pasto, seja nas águas tranquilas, seja no vale da sombra da morte, ou seja na mesa farta. O fato é que por onde eu fui, onde eu estava, existia algo atrás de mim, que era a mão do Senhor querendo me abençoar. E é assim na nossa vida. Você só precisa perceber esta mão te abençoando. Você só percebe mergulhando num relacionamento profundo e íntimo com Ele. Por isso é importantíssimo você conhecer as Escrituras. Por isso é importantíssimo dar esses mergulhos mais profundos. Sair da superficialidade da religião. Porque pela religião é Deus lá em cima
E eu aqui embaixo desesperado para cumprir com alguma coisa, aprender de alguma forma como ser abençoado. E na Bíblia Sagrada, na peregrinação de Davi, exposta poeticamente através do Salmo 23, são as bênçãos do Senhor que correm atrás de nós, sem fazermos o mínimo esforço. Isso chama-se graça.